Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8 em Apocalipse, capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos. Até aí, feche os olhos, deixa aberto aí, não feche a Bíblia, feche apenas os olhos. Vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos nessa noite, mais uma vez, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, da nossa urgente, extravagante, absurda necessidade de graça. Meu Deus, olha para essa terra, Senhor, e se compadece do seu estado terminal. Olha para essa nação entregue ao pecado, entregue ao caos, à corrupção, à idolatria, sensualidade, ao desgoverno. Se compadece dela. Olha para a sua igreja, fraca, mirrada, trôpega, carente de fogo, poder, unção, graça, e reveste-a, norteia, desperta, aviva, que ela ande no poder do Espírito Santo. Chega de nominalismo, chega desses crentes falsos, e os verdadeiros onde estão, comprando e vendendo, casando-se e dando-se em casamento, comendo e bebendo. Oh Deus, levanta atalaias, profetas, tira esses crentes do seu conforto materialista e traga-os para a realidade da guerra, antes que sejam reprovados e envergonhados pelo Senhor no dia da sua vinda. Faz teu nome, seu reino avançar, receba glória para si, e nos conforma à imagem de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o texto. Presta atenção no que Deus vai falar conosco aqui. Como já tenho dito, o Apocalipse não deve ser visto de forma linear. Ele é dividido em 7 sessões. 7 ciclos que contam e recontam a mesma história, que vão do nascimento de Jesus, sua primeira vinda,
até a sua segunda vinda. Dessas 7 sessões, nós já trabalhamos 4, já vimos 4 sessões. Terminamos a última mensagem, na última mensagem, Apocalipse 14, nós terminamos a 4ª sessão. A 4ª sessão envolve o capítulo 12, a mulher e o dragão, capítulo 13, as 2 bestas que saem do mar e da terra, e o capítulo 14, a ceifa. Hoje nós iniciaremos o 5º ciclo, a 5ª sessão. Já estamos caminhando para o final do livro de Apocalipse. Presta atenção. A 5ª sessão envolve os capítulos 15 e 16. A 5ª sessão aborda as famosas taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus. São os juízos plenos de Deus sobre os ímpios. Juízos agora sem nenhum vestígio de misericórdia. Nas 7 trombetas, que foram as sessões anteriores, vimos juízos misturados com misericórdia. Aqui, na 5ª sessão, a paciência de Deus se esgotou. Não há mais chance de arrependimento. Acabou-se a misericórdia. Tudo o que resta é o seu juízo. O que causou esse 5º ciclo? Esses juízos de Deus? Ô João, só abaixa um pouquinho, está perfeito o som, mas está muito alto, só abaixa um pouquinho. Pouquinho. O que causou esses juízos? Esse 5º ciclo? Preste atenção. Por que esses juízos não serão mais adiados? Porque a misericórdia foi retirada e retida. Porque só sobrou o juízo agora. Porque na sessão anterior nós vimos as trombetas, 7 trombetas. Elas são alertas de Deus para o mundo, chamando o ímpio ao arrependimento, porque são juízos parciais. São 7 trombetas, sucessivos atos de juízo, misturados com misericórdia, esperando que o ímpio se volte a Deus, se arrependa. Entretanto, depois de sucessíveis atos de misericórdia chamado de Deus, quando o ímpio fecha o coração e não dá mais atenção a esse chamado, e se rebela contra Deus e a sua palavra, então Deus retira a sua misericórdia e envia a sua ira. É isso que está acontecendo aqui, depois das trombetas soarem, e Deus alertar, chamando o povo, e o povo dando as costas, Ele então envia a sua ira, e esta ira vem na forma das 7 taças, e é isso que trata o capítulo 15 e o capítulo 16. Os 7 flagelos, as 7 taças do capítulo 16, formam mais um ciclo na série interligada dos 7, dos 7. Ele começa com 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, 7 ciclos, 7 flagelos. Mas preste atenção, que interessante. O ciclo dos 7 selos registra a frase: a 4ª parte da terra foi ferida, a quarta parte da terra sofreu juízo. Está registrado nos 7 selos. O ciclo das trombetas usa o termo
um terço para apontar destruição parcial, um terço das águas, um terço dos animais, um terço dos vegetais, para apontar destruição parcial. Entretanto, neste último ciclo, não há quarta parte, terça parte, ele termina no julgamento completo e total, com ausência total de misericórdia. Esse também, escute, é o momento de Deus finalmente julgar aqueles que durante tantos séculos rejeitaram o seu nome, o blasfemaram. Esse é o momento de finalmente Deus julgar aqueles que perseguiram tanto a sua igreja, a hostilizaram, a oprimiram e a mataram. Estas taças são para mostrar que o ímpio não ficará impune, que toda desonestidade, injustiça, maldade dessa terra será julgada por Deus e não ficará impune. João então começa vendo a preparação dos juízos, como Deus prepara os juízos. João começa vendo na figura de 7 anjos, verso 1. Vi no céu, Apocalipse 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Presta atenção. João começa este 5º ciclo, essa 5ª sessão, tendo uma visão. É uma visão no céu. E essa visão, o texto diz, ela é estupenda. Ele vi no céu outro sinal grande. A palavra sinal, vi uma visão no céu, espetacular, estrondosa, magnífica. Mas ele usa o termo aqui, outro sinal. Por que ele usa outro? Porque na sessão anterior, a 4ª, no capítulo 12, a Bíblia diz que ele vê um sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, calçada com a lua e com uma coroa de 12 estrelas, e um dragão vermelho, grande, de 7 cabeças e 10 chifres. Ele vê um sinal, uma visão, e aqui ele vê outro sinal, tão espantoso como aquele. Ele vê 7 anjos, com 7, não 7 flagelos, os 7 últimos flagelos. Que sinal é esse? Que visão é essa? João vê os últimos flagelos que serão despejados sobre esta terra. João está vendo o fim do fim. Essa ideia do final de tudo se consuma mais com a última frase. 7 anjos tendo, verso 1, os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. O que significa isso? Com estes 7 anjos, Deus derramará a sua completa ira, o seu julgamento final sobre a terra. A ideia aqui é o fim finalmente chegou, e com ele a prestação de contas final. Deus derrotará e punirá os seus inimigos para sempre. É isso que quer dizer, com estes 7 anjos, 7 taças, Deus consumou, completou,
concluiu o seu castigo sobre essa terra. Queridos irmãos, acordem para o que estamos vendo. Não é a retórica do domingo, a história, não é o meu trabalho. Isto é a palavra do Senhor. Temam e tremam ante a voz de Deus. Isto está se cumprindo e vai se cumprir. Com temor e tremor eu falo diante de você. Toda a paciência de Deus aqui se foi. Não há mais corte de apelo. Não há mais chance de salvação. Não há mais misericórdia. Todo o pecado e todos os pecadores começaram a serem julgados definitivamente. Se você sonhasse o quanto isso está perto, mas, conjunção adversativa, entretanto, preste atenção, a palavra de Deus é algo, eu não sei como é que alguém vê graça em qualquer outra coisa. Antes de apresentar as 7 taças, João vê outra coisa, os vencedores da besta, e esse é o tema da minha mensagem, bota na tela aí, os vencedores da besta. Verso 2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé, no mar de vidro, tendo harpas na sua mão, harpas de Deus. O que acontece? Uma espécie de parênteses é aberto, do verso 1, entre o verso 1 e o 2, um parêntese é aberto. João está descortinando os 7 anjos, as 7 taças, está havendo uma preparação para os juízos serem aplicados, de repente um parêntese, uma espécie de um interlúdio acontece, a fim de mostrar a condição dos cristãos vitoriosos. João, nessa sessão, na 5ª, ele vai descrever os horrores da ira de Deus sobre os ímpios, mas antes de João mostrar os flagelos de Deus sobre os ímpios, João quer mostrar a igreja de Cristo glorificada no céu. É isso que ele está fazendo. Ele quer mostrar os vencedores da besta, o estado deles. E como ele faz isso? Ele começa com uma visão dos vencedores da besta. Vi como que o mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta. Quem são esses? Os vencedores da besta. Aqui ele se refere a 2 grupos de pessoas. Ele está vendo ali, abre um parênteses, e vê lá no céu, um grupo de pessoas chamados vencedores da besta. Quem são? Primeiro, os santos de todas as épocas, os crentes de todas as épocas, os crentes que venceram as bestas da sua época, ou seja, o sistema anti-Deus, anti-família, anticristão, sistemas políticos e militares que pelejaram contra o povo de Deus, os que morreram de morte natural, ou de morte acidental, ou de perseguição, ou de martírio, seja o que for, são os santos de todas as épocas que resistiram à besta, o sistema, e não se curvaram, não se dobraram. Segunda categoria de pessoas que João está vendo, são os santos, os cristãos, que estiverem vivos
no tempo do anticristo escatológico. É uma visão dos santos da grande tribulação, os que estarão vivos quando essa besta emergir do mar, e a sua cabeça, o anticristo último, escatológico, na grande tribulação. Ele está vendo então estes cristãos que estarão presentes quando o anticristo escatológico estiver aqui, e o vencerão, o derrotarão. Mas você me pergunta, eu não sou bobo não, pastor, eu até tenho cara de bobo, mas eu me lembro de Apocalipse 13, como os cristãos vencerão o anticristo? Se em Apocalipse 13, 7, a Bíblia diz que é o anticristo que vence os cristãos, e foi dado à besta que pelejasse contra os cristãos e os vencesse. Se o anticristo vai vencer os cristãos, como então, conforme esse texto, os cristãos vencerão o anticristo? Oh, my friend, presta atenção, muitos na grande tribulação, no período do anticristo, serão maltratados, hostilizados, perseguidos e mortos. Mas mortos por quê? Mortos porque em face ao anticristo e o seu governo, não negarão a Deus. Assim a igreja vence o anticristo. Ela não se dobra a ele, ela não se curva a ele, ela prefere morrer, perder seus direitos, ser perseguida, punida, sofrer o martírio, do que se curvar ao sistema, do que se curvar ao pecado, do que se curvar ao mundo. A besta não consegue dobrar os cristãos, a besta não consegue convencer os cristãos, a besta não consegue corromper os cristãos, e assim, os cristãos vencem a besta com a sua morte. Ela perdeu. Foi o que Nero tentou fazer no primeiro século. Bota esses crentes no Coliseu e dê aos leões e mate-os. Nenhum deles. Eles tinham que dizer, para vocês ficarem vivos é só dizerem em grego, Caesar istin Kyrios, César é o Senhor. Os cristãos falavam assim, não, Jesus istin Kyrios. Mandem então para o Coliseu. O que acontecia? Eles eram devorados, estilhaçados nos dentes dos leões, e morriam cantando hinos. Então o imperador viu que aquilo estava causando um efeito contrário. A multidão que ia lá escarnecendo, ao ver aqueles cristãos morrendo, louvando a Deus, ficavam constrangidos e começavam a se converter, ao ponto de Tertuliano, pai da igreja dos primeiros séculos, dizer, o sangue dos mártires é semente da igreja, para cada um que vocês matam, 10 se convertem. Eles venceram a besta do primeiro século. Pode vir qualquer sistema contra a igreja, qualquer forma de governo, de punição, de perseguição, de privação, se é a igreja remida, lavada, cheia do Espírito Santo, ela não se dobrará à besta, e assim vencerá a besta. Agora, onde João os vê? Onde eles estão? O texto diz, verso 2, vi como que um mar de vidro, mesclado com fogo, e os vencedores da besta, sua imagem do número, aqui também eu esqueci, mas veja, o que os vencedores venceram? Venceram a besta, venceram a imagem, e venceram o seu número, o 666, eu vou ter que falar 1 bilhão de vezes, essa igreja brasileira não aprende, a marca não é física, criatura, o crente em vez de correr do pecado, ele está correndo do chip, não quer o chip, mas quer pecar, o que adianta não ter o chip
e viver no pecado, no adultério, meu filho, o próprio adultério, o próprio vício, a própria mentira já é o chip, já é a marca. A marca é uma vida de pecado, a vida não regenerada. Aquele que não tem a marca é o regenerado, o que nasceu de novo. Isso é simples. Ou seja, a igreja verdadeira vai vencer a imagem da besta, vai vencer a besta, e o número, a marca da besta, correndo de um arroz, não, sendo santa, dando testemunho da ressurreição de Cristo, da morte. Onde eles estão? João vê um mar de vidro mesclado com fogo. A visão que antecede o derramar desses flagelos, as 7 taças, é semelhante à visão do capítulo 4. Lembra Apocalipse 4? João vê o trono de Deus e diante do trono um mar de vidro. Esse mar está diante do trono. João então está vendo os vencedores da besta no céu, diante do trono de Deus e diante do mar de vidro. O que significa isso? Por que ele está citando isso? Eu já expliquei isso no 4, vou explicar de novo. O que é o mar de vidro? Eles estão lá nos céus, eles venceram, eles estão diante de Deus, mas entre Deus e eles tem o mar de vidro. Eles estão lá. Entretanto, só podem estar lá em razão de um fato: o mar de vidro. O mar de vidro aqui é uma menção do tabernáculo, porque entre o santo dos santos, o trono de Deus, e o sacerdote que entrava, havia a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos após oferecer o sacrifício, e sem se lavar neste mar, eles não poderiam entrar no santo dos santos. O que quer dizer aqui? É só dessa forma que os vencedores da besta podem estar de pé diante de Deus, do trono de Deus, numa distância tão pequena, porque João vê raios, relâmpagos saindo, e trovões saindo do trono, a santidade de Deus, God holiness, a pureza, a justiça e a ira, e a única forma de estarem lá, sem morrerem, é através do mar de vidro, da purificação, feita pelo sangue de Jesus, o seu sacrifício. Eles só podem estar lá, por causa da morte do Cordeiro. Uma vez crendo no Cordeiro, eles são lavados dos seus pecados e vestidos da justiça de Deus, e agora podem comparecer nos céus, diante do trono de Deus, sem serem mortos pelos relâmpagos da santidade de Deus. Ou seja, é o que está em Apocalipse 12, e o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles vencem a besta, não é por mérito próprio, senão chegariam ali e tinham que receber medalhas. É pela bacia, é pelo mar de vidro, o sangue, o sacrifício que os purifica e os dá, e os concede vitória contra a besta, e os venceram pelo sangue do Cordeiro. Mas tem um acréscimo aqui. Lá no 4, João só vê um mar de vidro. Aqui tem um acréscimo, é um mar de vidro mesclado com fogo. Fogo, ira para os ímpios. Vidro, misericórdia para os justos. Aquele mar, só os remidos podem ir, por isso vidro. Mas os ímpios não podem chegar nem perto. Fogo, para eles não há misericórdia, a ira. Então, João está
vendo, está atento a essa visão. Ali estão os vencedores da besta, todos os crentes que não se sujeitaram ao sistema, que foram lavados pelo sangue de Jesus, e foram mortos pelos seus testemunhos, e agora estão de pé, diante do trono de Deus. Mas notem, eles trazem consigo algo, eles têm algo consigo. O texto diz que eles estavam, verso 2, se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Parece que eles estão envolvidos em uma celebração, eles estão se preparando para um coro musical, para uma orquestra, para uma celebração musical, porque eles estão munidos de harpas. Eles estão no céu, diante do trono, mas como eles estão lá? O que eles estão fazendo? Vamos para a celebração, verso 3. E entoavam, quem entoava? Os vencedores da besta, o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros estão os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É uma canção dos vencedores. Ó Rei das nações, quem não temerá? É exatamente o que o texto, aliás, foi tirado do texto. Quem não glorificará teu nome? Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Como eles estão? Presta atenção. Eles estão cantando. Está ocorrendo um culto lá. Eles estão louvando a Deus. Se você vê todas as exposições de Apocalipse, todos os textos, vários textos, tem música envolvido, coro envolvido. Portanto, se você não gosta de música, você não pode ir para o céu. O céu é um lugar de música. O céu é um lugar de constante louvor e constante adoração. Eles estão cantando. Está ocorrendo um culto celestial. Agora, o que eles estão cantando? O texto diz que eles estão cantando 2 cânticos. Olha lá o verso 3, entoava o cântico de Moisés, primeiro cântico, e o cântico do Cordeiro. Eles cantam 2 hinos, e esses 2 hinos dizem a mesma coisa. Por quê? Porque o cântico de Moisés está em Êxodo 15, põe na tela, Êxodo 15, verso 2. Vamos ver o que ele canta. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. Esse cântico de Moisés é feito aonde? Em Êxodo 15. Quando acontece a saída dos filhos de Israel do Egito? Êxodo 12. Êxodo 14, a travessia do Mar Vermelho. Eles saem do Egito, das mãos de Faraó, atravessam o Mar Vermelho, e no 15, vem o cântico de Moisés. O que eles estão cantando? O cântico de Moisés celebra a libertação e a redenção física, através de um cordeiro pascal. Eles se libertaram de Faraó, do Egito, mediante o sangue do animal nos umbrais, e passaram pelas águas do Mar Vermelho. Eles celebram isso. E o cântico do Cordeiro é a libertação espiritual do pecado, de Satanás, do mundo.
Eles estão cantando a redenção, eles estão cantando a salvação, eles estão cantando a vitória da sombra, o cordeiro, um cordeiro, e da consumação da sombra, o cordeiro. Esse é o tema das nossas canções, ou deveria ser. Igreja, cante a redenção, igreja, cante a cruz, igreja, cante a salvação. Não há outro tema para cantar, é a vitória do Cordeiro, é a salvação dos pecadores, a salvação dos remidos. Músicos, compositores, artistas gospel, esse deve ser o tema das suas canções, a redenção, a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, a obra de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o governo de Cristo, o reinado de Cristo. Cante Cristo, cante as obras de Cristo, cante a cruz de Cristo, cante a salvação de Cristo, cante o perdão de Cristo, cante Cristo. Agora, vamos para os detalhes desse cântico. Presta atenção. Esse cântico não está aqui por acaso. Não? Não. Ele não foi escrito do jeito que foi escrito por acaso. Não? Não. Esse cântico do 15, presta atenção, é uma resposta ao capítulo 13. O que temos no capítulo 13? Uma exaltação do dragão, uma exaltação da besta, uma exaltação do anticristo, ao ponto de haver uma exclamação no 13, quem é semelhante à besta, e quem é que pode pelejar contra ela? Nesse momento, o capítulo 13, parece que a besta é invencível, poderosa, que ninguém pode detê-la, parece que o mal triunfou. Então chega o 15, e através do cântico, ele tem como objetivo exaltar o poder, a soberania, a supremacia, a glória, a magnitude, a magnificência, a justiça de Deus, em contraste com o poder diminuto, finito do anticristo. Vejam só, primeiro, suas obras revelam sua majestade, pois estavam lá, grandes e admiráveis são as tuas obras, estão mostrando sua majestade, sua glória. Segundo, mostra que ele é ilimitado no seu poder. O dragão tem poder, a besta tem poder, o anticristo tem poder, mas o Senhor do 15 tem todo o poder. Veja só, grandes são e admiráveis tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, do hebraico El Shaddai, onipotência. Que mais que o texto exalta? Ao contrário do dragão, que é perverso, esse Senhor, acabou a pilha, esse Senhor é igual ao anticristo, sempre vai acabar a pilha dele. O poder dele é assim, não dura uma hora, é igual a pilha. Mas o poder do Senhor é inesgotável. E está aqui, ao contrário do dragão, que é perverso, esse Deus é cheio de justiça. Olha só, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. E que mais? O anticristo, ele é comparado a Hitler, Mussolini, Stalin, César. Este que está aqui é incomparável, Senhor, tu és, é incomparável sobre todos, porque ele vai dizer, quem não te glorificará o teu nome, pois só tu és santo. A santidade fala da distinção de Deus, na categoria de Deus ele é único, inigualável, insofismável, irrefragável, irrefutável, inalcançável, inacessível, inatingível, só ele é Deus, só ele é Deus. E no final,
A besta acha que ela vai vencer e vai reinar. Mas no final, o grande reconhecimento do reinado, soberania, grandeza, será dado ao Senhor e não à besta. Veja só, verso 4, quem não temerá, quem não glorificará, pois só tu és santo, por isso todas as ações virão e adorarão diante de ti. Então, ele será temido, será glorificado, e as nações virão, e reconhecerão sua autoridade. Uau! O anticristo perdeu. A besta perdeu. Seus súditos perderam. Agora, por que desse intervalo? Francis, é Francis que fala? Cada um tem nome aqui que eu vou te falar. Por que não é João, meu filho? Esse é Francis com 2 C e Y. Ficar chique, estiloso. Por que esse intervalo? Por que Heitor já não mandou logo essas taças na nossa cabeça? Por que intervalo? O negócio é taça, o negócio é ira, é chicote. Para que teve louvor, cântico? Para quê? Deus quer contrastar, contraste. A dor dos ímpios com a alegria dos salvos, enquanto os rebeldes, adoradores da besta, estarão aqui experimentando os mais árduos juízos, os santos estarão nos céus, em um culto extraordinário, exaltando sua vitória, e a vitória do Cordeiro. Ele quer fazer um contraste, ele quer dizer assim, vale a pena mesmo, ficar no viciozinho do cigarro, vale a pena ter aquele relacionamentozinho duplo, vale a pena esse dinheiro sujo, vale a pena viver no pecado, vale a pena, porque se você escolher esse caminho, você será esmagado pelos pés de bronze. Enquanto isso, aqueles que não aceitaram a marca, nem adoraram a imagem, aqueles que não se curvaram ao sistema. Sabe o que é o sistema? Sabe o que é, Roberto? O jeitinho brasileiro. Assina aqui que dá certo, bota debaixo do tapete, vamos fazer maracutaia. É o sistema. Mas aquele que dizer não, triunfará com Cristo para sempre. Agora, João deixa os santos e tem outra visão. Não, peraí, errei. Achei que era a última, não é ainda não. Volta lá. Não vai soar essa trombeta ainda, essa taça, deixa ela aí, guarda ela aí. Agora João deixa os salvos e ele tem outra visão. Presta atenção, Apocalipse é formidável, meu irmão. Apocalipse é formidável, é formidável. João agora deixa os salvos, o mar de vidro, já fez o contraste, agora ele tem outra visão. Ele vê o santuário de Deus, verso 5. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Presta atenção. Após a celebração, João vê outra coisa no céu. João agora retorna à visão dos 7 anjos que ele tinha visto no verso 1, lembra? Ele vê os anjos se preparando para o juízo no 1. Do 2 até o 4, ele vê o parênteses. Agora no 5, João volta a atenção para os céus. E João vê o santuário do tabernáculo do testemunho. O que é isso? É um termo que aponta para o santo dos santos do tabernáculo do Antigo Testamento, uma tenda móvel que Deus ordenou a Moisés construir, com várias repartições, a porta, o átrio, o santo lugar, e uma repartição coberta com um véu chamado Santo dos Santos. Lá no Santo dos Santos repousava a Arca da Aliança, símbolo da Shekinah, da glória.
da presença de Deus. São termos para apontar para o céu, a casa de Deus. João está vendo o céu. Ele nota que agora o céu está aberto, o céu se abre. Olha que coisa magnífica. Depois dessas coisas olhei, verso 5, e abriu-se o céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. O céu agora se abre. E João vê que algo sai de dentro desse tabernáculo. O céu abre as portas para permitir a saída de algo lá de dentro. Vamos ver, verso 6. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. João vê os 7 anjos saindo do santuário, saindo do céu. Por que essa visão? Eles saem sob as ordens de Deus. Deus ordena que eles saiam do céu em direção à terra. Eles estão indo como emissários, como agentes, enviados por Deus com uma missão. Agora veja como são esses anjos, quais são suas características. Verso 6, eles estão vestidos de linho puro, e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. São descrições semelhantes às dos sacerdotes e dos reis. É para dizer aqui, eles são ministros de Deus, mas essa descrição tem um sentido, porque podia ter falado, anjos que estão derramando as taças. Não, são anjos cingidos de linho, são anjos bem vestidos. São características para mostrar aqui, Denilson, que esses anjos do juízo não são demônios, são anjos de Deus, são anjos bons, que estão a serviço de Deus. E notem mais, eles têm algo em suas mãos. Veja o verso 7. Então dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Esses anjos têm taças na mão, ou cálices. Cada um tem uma taça. São 7 anjos, 7 taças. Mas veja como são essas taças. São taças de ouro, são lindas. Aponta para os utensílios do templo de Salomão, taças de ouro polido, belíssimas, valiosíssimas. Mas veja o que tem dentro dela. Não é água com gás e limão, Carlinhos. Veja o que tem dentro dela. São anjos bons, Galiano, anjos vestidos como sacerdotes, tem taças lindas na mão, mas o que tem dentro da taça não é bom. O que tem dentro da taça? Eles têm 7 taças cheias da cólera de Deus. É o que está escrito, é conforme está escrito em Isaías 51:17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. O que tem lá? The wrath of God, a ira de Deus, é o que está lá dentro. Jeremias 25:15-16, porque assim disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais te enviar, para que bebam, e tremam, e enlouqueçam por causa da espada que eu enviei para o meio deles.
Agora sim, pode derramar a primeira. Ele vê as taças da ira. 7 taças. 7 acontecimentos, fases. 7 estágios dos juízos de Deus. Agora, por que estão em taça? Nada aqui é por acaso. Por que, André? Lá no 4, João vê taças também e pergunta: o que são essas taças? São as orações dos santos. A ira de Deus é uma resposta ao clamor da igreja, que tanto sofreu e foi martirizada, até quando não julga o sangue dos inocentes. Pronto, chegou o dia de responder. Essas taças agora estão cheias da ira de Deus, em resposta à oração dos santos. Agora o fim, verso 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Agora acontece algo aqui muito intrigante. Vamos terminar, mas isso aqui é importante. Esse 8 aqui é muito importante. Mais baixinho aí. Acontece algo muito intrigante. Depois que os 7 anjos saem com as 7 trombetas, os 7 anjos saem com as 7 trombetas, o santuário de onde eles saíram se encheu de fumaça, a nuvem. A cena lembra Deus enchendo o tabernáculo com a nuvem. Lembra quando Deus visitava o tabernáculo, Êxodo 40? A nuvem cobria e Moisés não podia entrar no tabernáculo. O que aconteceu também quando Salomão foi inaugurar o templo? A Bíblia diz que a nuvem da glória encheu o templo e os sacerdotes não puderam entrar. A mesma nuvem que Isaías vê na morte do rei Uzias, o séquito, a fumaça encheu o templo. Escute isso aqui. João vê o santuário cheio da glória de Deus. É um símbolo da sua ira. E o texto diz mais baixo: ninguém podia entrar. O texto diz: e ninguém podia entrar no santuário, até que se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. O que é isso? O santuário era um lugar aberto, o Santo dos Santos, o templo, para a entrada do sacerdote. Por que o sacerdote entrava no santuário? Para oferecer sacrifício pela nação, para fazer oração, para queimar incenso. Quando a fumaça entrava, eles eram impedidos de fazer isso. Sacrifício pelo povo, oração pelo povo, intercessão. Com isso, Deus está dizendo: acabou o tempo da intercessão. Não há mais perdão. Acabou o tempo da pregação. Acabou o tempo da conversão. Acabou o tempo de se fazer sacrifícios. Esse agora, João, é o tempo do pleno juízo de Deus. O tempo para misericórdia acabou, porque o julgamento é chegado. E assim terminamos o capítulo 15. É só a preparação para as taças. No capítulo 16, no domingo que vem, iremos então abordar cada uma das 7 taças. Como eu quero terminar isso aqui? Que lições aprendemos aqui? Primeiro, escute: o que esse mundo ímpio espera
não será bom. Segundo, todo mal presente não ficará impune, será julgado no futuro. Terceiro, hoje ainda estamos nas trombetas, é um alerta, ainda há tempo para você, pecador. Quarto, mas encerradas as trombetas, escute, quem não ouvir as trombetas, não quer ouvir as trombetas, vai ter que beber das taças. Quem não ouvir as trombetas de misericórdia, beberá das taças da ira. E quinto, arrependam-se, voltem a Cristo, deixem o pecado, a vida dupla, pare de confiar nas obras, confie em Cristo, na justiça de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Volte as costas para o pecado, bata continência para Ele e o sirva para o resto da sua vida. Esse é o tempo da misericórdia. Feche os olhos, vamos orar.